relação às atas de 17 de maio de 2018. Alguém tem alguma manifestação? Bom, considerado aprovado. Passo a palavra agora ao primeiro secretário para as comunicações da Secretaria. Excelentíssimo senhor presidente, não existem comunicações da Secretaria. O primeiro secretário, como sempre, atento a tudo, pediu para eu ressaltar a presença pela primeira vez do acadêmico Maurício, recém-eleito. Mas a bancada acadêmica, com a palavra, por favor. Acadêmico Otávio Vaz. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu queria fazer uma consideração que eu acho que é oportuna. Essa casa tem o prestígio alicerçado pela sua tradição. Ao longo desses anos todos, ela mantém uma tradição que é extremamente importante, a gente vê muito isso em instituições fora do Brasil. Nós estamos quebrando essa tradição. Eu acho que é importante que a gente pare um tempo para refletir sobre isso. O voto por correspondência, que ganhou por apenas um voto de diferença, tirou a presença do convívio com as pessoas de fora. Uma vez, quando a academia se propôs a pagar a passagem e a hospedagem, não há nenhuma razão para... vamos dizer assim, ela tirou daquele momento a grandiosidade que a gente tinha em encontrar as pessoas de fora. Se nós não prestarmos atenção, daqui a pouco os próprios candidatos do Rio vão votar por correspondência. Nós vamos ter uma sessão extremamente esvaziada num momento importante. A outra consideração que eu queria fazer é a respeito das eleições. A eleição, nós não temos uma obrigação contratual que nos obriga a chegar aqui e votar a eleição como se fosse uma coisa, mas assim, de trabalho comum. A entrada de um membro na casa é o momento mais solene dessa casa. É quando a gente está admitindo uma pessoa e reconhecendo nela as qualidades necessárias e importantes para que ela se torne um dos membros dessa casa. Nós não podemos votar 2 candidatos no mesmo dia, porque isso enfraquece esse momento. Nem 3, sobretudo 3. Tem que ser um candidato por eleição, porque isso vai tornar esta sessão, voltar a dar a esta sessão a nobreza que ela tinha, de reunir as pessoas todas em torno de um candidato que será ou não aprovado. Chama atenção para um argumento que é muito usado, que é o do voto em branco, da falta de quórum. O voto em branco é uma prerrogativa do acadêmico de dizer, eu não estou de acordo com a entrada desse novo membro, sem que lhe seja ofensivo. Ele apenas vota em branco. Se tem 2 concorrentes e eu não quero votar num, queria votar em branco num, não vou poder fazê-lo. E esse que de repente eu não gostaria de tê-lo aqui, vai estar aqui porque se aproveitou de um outro que de repente tem mais votos do que ele. Então, eu acho que são considerações que a direção deve fazer, eu acho que nós devemos fazer e ver se é oportuno ou não a mudança dessas coisas que estão acontecendo. Antes de dar a palavra ao acadêmico Jansen, respondendo às, aliás, apropriadas palavras do acadêmico Otávio Vaz, o voto por correspondência, ele é para pessoas que estão impossibilitadas de vir. Está doente, está viajando. Na realidade, nós temos o objetivo, quando foi feito, já há algum tempo atrás, era, como em outras academias, era possibilitar que aqueles que não estavam em condições de participarem, poderem votar. Mas tem razão, talvez a gente tenha que estimular, mas não terminar com o voto por correspondência. O primeiro ponto, eu estou de pleno acordo, e estimular, porque nós mandamos passagem para todos, e do Rio
Só tivemos um caso aqui da última vez que a pessoa estava realmente no hospital, inclusive, mas votou por correspondência. A segunda parte, já hoje até eu tomei a decisão, já marquei provisoriamente, esperando as reuniões das comissões, uma eleição, se não me engano, ela ficou dia 10, me lembra ali o Zé Carlos, dia 10 de agosto, 9 de agosto, e a outra na primeira semana de setembro. Então, já separamos, porque eu costumo ouvir todos os acadêmicos e tentar atender, na medida do possível, a solicitação dos acadêmicos. Então, essas duas questões que Vossa Senhoria tem razão, Vossa Excelência tem razão, já tem sido motivo de preocupação. E a segunda parte, eu espero, a não ser quando uma vez ou outra talvez seja necessário, mas se não for, atendendo já sugestões de outros acadêmicos, se possível, faremos diferente, principalmente essa que tem uma distância de um mês de uma para outra. Às vezes, por alguma razão, a gente tem que juntar. O que eu tenho feito é agora procurar realizar, por razões econômicas, as sessões de eleição no dia de uma eleição de diretoria, porque aí eu já tenho que pagar a mesma passagem nós temos para os membros de fora, e aí economizamos algum dinheiro no sentido de trazê-los, e também poupamos eles de vir mais de uma vez em uma semana ou duas. Acadêmico Jansen. Senhores, de pleno acordo com o acadêmico Otávio Vaz, eu não sabia que o voto em branco tinha vencido por um voto. Eu não estava aí. Portanto, eu considero que a votação foi empatada. Quando se discutiu uma vez a respeito da presença dos acadêmicos e de votações e tal, o acadêmico Novis levantou-se e disse para um acadêmico de fora o seguinte: professor, esta academia é uma academia viva, ela vive toda quinta-feira, pelo menos, reúne os seus membros para sessões científicas e tal. Então, isso me parece ser a grande razão para se incentivar a presença de todos os membros da academia. E a segunda coisa é apenas um reparo, doutor Otávio Vaz, não é eleição de uma pessoa, é eleição de uma vaga, né? Pode ter mais de um candidato, evidente. E o que não se deve é juntar duas vagas com a eleição no mesmo dia. Continua aberta a vaga. A Walterzinho, acadêmico. Carlos do Vale. Senhor presidente, caros componentes da mesa, confrades, convidados, senhoras e senhores. Eu gostaria de dar uma nota com profundo pesar que ontem faleceu um dos meus maiores amigos de toda a vida, certamente conhecido por muitos acadêmicos aqui, que foi o doutor João Batista Barreto Lubanco, conhecido como Lubanco. Foi o maior advogado trabalhista de toda a Baixada Fluminense. Ele foi interventor no tempo do general Médici, de São João do Meriti. Ele foi prefeito de Nova Iguaçu, por uma vez. Ele foi consultor da Assembleia Legislativa do Estado. Ele foi deputado estadual, foi diretor da Faculdade de Direito da UNIG, em Nova Iguaçu, foi reitor dessa universidade e agora, por fim, voltou a ser o seu diretor. Certamente a pessoa de maior estrutura intelectual daquela universidade. Ele faleceu com 88 anos, um amigo queridíssimo. Aqui muitos conhecem como Novelino, o próprio Novel acadêmico, teve uma passagem com ele, deixou um legado extraordinário. Ele foi achado morto
ontem pela manhã, porque ele morava numa parte hotel em Nova Iguaçu sozinho, separado da sua segunda esposa, e se supõe que ele tinha falecido durante o sono. Registro uma coisa extraordinária. Falando com meu filho advogado, ele puxou o nome dele no Google, João Batista Barreto Lubombo, que o remeteu para a Wikipédia. A Wikipédia tem uma página com mais detalhes sobre a vida dele. E o que é mais surpreendente, que eu fiquei pasmo, ele faleceu ontem pela manhã e na Wikipédia, na biografia, está assim, faleceu ontem, né? Foi dia... anteontem, né? Ontem, né? No dia exatamente. Foi dia 6, 6 de junho de 2018. Impressionante. Está registrado na Wikipédia no mesmo dia que ele faleceu. Então, eu gostaria que constasse numa ata essa nota de pesar que, acredito, alguns acadêmicos aqui que o conheceram devem lastimar a sua perda. Obrigado. Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Acadêmico Oswaldo. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, pedi a palavra apenas para comunicar, embora não esteja aqui presente, que o professor Rubens Belfort Júnior foi agraciado com uma importante medalha, Sir Stuart Duke Elder, pelo Royal College of Ophthalmology, agora no Congresso em inglês, em Londres. Mais alguém? Acadêmico Maurício. Bom, senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores acadêmicos e acadêmicas, minha primeira palavra, presidente, é da minha grande alegria de estar aqui hoje, de poder participar desse grupo, sentar nessa bancada e agradecer a grande acolhida, a generosa acolhida que eu tive aqui na terça-feira. E parafraseando, o escritor Carlos Heitor Coni, uma vez numa conversa com a esposa dele, ele me falou assim que a vida é feita de punti luminosi, são pontos brilhantes que se sobressaem no nosso passado. E, sem dúvida, essa terça-feira foi um ponto brilhante na minha vida, na minha história, que eu nunca vou me esquecer. A grande alegria que eu tive de estar aqui com meus filhos, com a minha família, e a grande acolhida e a generosidade de todos vocês. E eu queria reiterar o que eu falei ali, do meu total entusiasmo, empenho, e eu espero poder contribuir a essa academia com o melhor da minha capacidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico Maurício Magalhães. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não havendo mais, vamos passar à conferência. São 2 ou 3 conferências, um simpósio, né, que está a conferência, mas o simpósio. Eu queria convidar os acadêmicos Zé Carlos Vale e a acadêmica Mônica Gadelha para fazer parte da mesa, dirigindo os trabalhos. O tema é endocrinologia, exames de imagem, solução ou problema. Acadêmica Mônica Gadelha, por favor. Boa noite. Boa noite, excelentíssimo presidente, Jorge Alberto Costa e Silva, demais componentes da mesa. É com muito prazer que a gente vai dar início a esse simpósio. Na verdade, quando estávamos elaborando esse simpósio, eu fiquei um tempão, era uma tarde de domingo, quando eu mandei, tentando achar um título para esse simpósio de incidentaloma. E aí veio na minha cabeça solução ao problema. Endocrinologia e exames de imagem, solução ao problema. Porque, às vezes, quando você acha uma coisa que você não está procurando, pode ser a solução, se for um diagnóstico precoce. Agora, se aquilo, na verdade, não é nada, pode ser um enorme problema, né? Porque você vai gerar mais e mais exames. Então, foi por isso que a gente pensou nisso. E aí, então, eu vou estar falando sobre a parte de hipófise,
O acadêmico Jacó Kligerman muito gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre a parte de tireoide, já que ele tem uma enorme, vastíssima experiência, talvez a maior aqui do nosso meio. E, finalmente, o Dr. Leandro Kazuki, que trabalha comigo no Instituto Estadual do Cérebro, vai falar da parte de adrenal. E aí, depois, teremos ampla discussão. Podemos começar? Então, eu me convido para começar. Senhores membros da mesa, senhores acadêmicos, acadêmicas, convidados, confesso a vocês que foi um grande desafio que o Zé Carlos e a Mônica me colocaram, porque, na verdade, eu, como cirurgião, me sinto muito à vontade de dar essa aula, porque eu tenho a impressão que eu sou o cirurgião que mais contraindica a cirurgia, porque eu sou cirurgião, não sou operador. E o doutor Celso sempre dizia a diferença entre operador e cirurgião, é que o cirurgião opera o que precisa ser operado baseado em exames e tal. E o operador opera tudo, e eu me considero com a mesma categoria dele. Não está passando. Tá, olha aqui. Agora que eu... Bom, e na verdade, eu vou colocar que hoje você vê, a pergunta é, existe uma epidemia de câncer de tireoide? Essa é uma pergunta, porque realmente nós estamos vendo grandemente um aumento de diagnósticos de câncer de tireoide. Realmente não está funcionando, eu vou ter que ir para aí. Ó, vou apertando para baixo, para baixo. Bom, o aumento de incidência de câncer no mundo é multifatorial. Não tanto atribuível à longevidade da população, que vocês vão ver em próximos slides, que diminui o diagnóstico incidental de tireoide nos mais idosos. Fatores ambientais, estou me atrapalhando aqui com a... Fatores ambientais e de estilo de vida também são discutíveis. Realmente, o maior acesso a exames de imagem, seja por check-ups em que você realmente, por exemplo, vocês vão ver o aumento de incidência de câncer de tireoide na Coreia, porque eles fizeram um rastreamento de 4 tipos de câncer e incluíram o rastreamento de tireoide, que é condenado tanto pela American Thyroid Association como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia nos seus guidelines. Aliás, quase se repetem. Os guidelines americanos foram repetidos por todos, pela europeia, todas. Então, você vai ver que o maior rastreamento... Estou com um problema. O maior rastreamento, hoje você vê, todo mundo, até o guarda da esquina, pede ultrassonografia. Então, você vê realmente nódulos e nódulos e nódulos, e nem todos merecem o tratamento. Eu coloquei de apresentação com conflito de interesses pessoais. Tenho, porque eu sou cirurgião, então estou falando contra mim. Evidentemente, eu tenho conflito comigo mesmo, né? Vocês observem aqui os principais tipos de câncer de tireoide, em que o carcinoma papilífero ele tem 84% de incidência nesses nódulos, e os outros, e eu vou me referir principalmente ao carcinoma papilífero e a sua variante microcarcinoma, que são carcinomas com menos de 1 centímetro, e que perfazem dentro desse universo quase 40%. E vários outros tipos, e um tipo novo que está surgindo, que é a variante, o carcinoma papilífero, variante folicular encapsulada, que é motivo de grande discussão hoje, que se teria indicação de cirurgia e se merece o nome de carcinoma. Tanto que, hoje, você tem uma nova classificação que chama-se UNIFT, que é o carcinoma papilífero variante folicular encapsulada. Você tem uma variante encapsulada
outra variante invasiva. São dois tipos diferentes. Observem aqui, esse slide que é muito importante, foi dado pela Agência de Registro de Câncer dos Estados Unidos, a Internacional do Câncer, que é sediada em Lyon, onde já estive. Essa previsão, a incidência atual é marcada em traço completo. A expectativa baseada na tese de múltiplos estados de carcinogênios, pressurizada por Armitage e Doll, é essa. Você vê um aumento em todos os países europeus, na Itália, na França, você vê na Inglaterra, em outros países, aqui na Coreia do Sul, que é incrível o que seria a incidência normal do câncer de tireoide, como ela aumentou para quase, era de 19,2%, ela passou para quase 98%. Na Austrália, quase que foi a mesma, e isso por idade, né? A parte de baixo é por idade. Então, vocês veem que o maior momento de diagnósticos de câncer de tireoide vem entre a faixa de 20 até 40. Isso mostra também que, do ponto de vista de idade, quanto mais idoso, menos que tem. Isso tudo devido à introdução de exame de rastreamento, que aumentaram exponencialmente o número de diagnósticos. Pela idade, vocês vão ver também em azul, vocês vão ver o que realmente acontece. O que seria esperado por esse estágio de carcinogênese e o que vem acontecendo nos outros países. Então, isso seria uma epidemia de câncer de tireoide ou um excesso de rastreamento? Esse é um slide muito interessante do CER, que é a incidência de mortalidade, a incidência e mortalidade, em que vocês observam que o número de novos casos vai até... Esse trabalho é feito só até 2013. Ele vai de 92% de sobrevivência em 5 anos até 97,8%, que foi quando terminou, eles não fizeram mais. Foi quando começou realmente a você ver o aumento exponencial. E corresponde mais ou menos à época, esse período aqui em que você fazia o diagnóstico sugestivo de câncer pela palpação. E sabe-se que somente 20% dos nódulos tiroidianos são palpáveis. Quando entrou o ultrassom, em mais ou menos em 1970, você começa a ver o aumento realmente de novos casos. Seriam todos eles cirúrgicos? Eu estou falando especificamente em microcarcinoma papilífero, e não tipos de carcinomas de maior gravidade. Então, na verdade, o câncer de tireoide é um exemplo clássico de intensificação de vigilância. Popularização da ultrassonografia e do PAF, que são 2 exames observador-dependentes, e ele veio melhorando muito a qualidade das ultrassons, e com uma deficiência de formação de citopatologistas e dificilmente de radiologia, e também de radiologistas, na interpretação dos ultrassons. Então, na verdade, eu já chego... A primeira consulta do ginecologista, ele pede logo dentro do check-up ginecológico, o paciente vem com um ultrassom, não tenha dúvida. Aí aparece um nódulo, que às vezes não tem necessidade de puncionar, vai depender das características do nódulo, e isso você depende de ultrassonografistas e citopatologistas classificados. E citopatologistas, Basílio sabe muito bem disso, a patologia citológica do carcinoma de tireoide não é fácil. São vários, você tem tanto na parte nuclear como na parte estrutural, dificuldades de caracterizar. Você vê que hoje nos Estados Unidos, 600 mil pacientes vivendo com câncer de tireoide, tratados ou não tratados.
Eu acho que no Brasil, mais ou menos, nós não temos a capacidade de ter registros, né? Infelizmente, temos registro hospitalar, mas não temos registro populacional. O IARC é a agência de registro de câncer em países desenvolvidos, porque todos eles têm um registro de incidência populacional. Observem aqui, rapidamente, são os aspectos ultrassonográficos, as microcalcificações, a irregularidade da cápsula. Quando o nódulo ele é mais alto do que largo, você tem hemagens e extensão extratiroidiana, você tem aqui um linfonodo já metastático, que tem as mesmas características do nódulo da tireoide. Observem que o tecido é praticamente igual. Você tem da suspeição intermediária, baixa suspeição, muito pouca e benigno. E, na verdade, o que eu faço sempre na prática clínica, eu pego a citopatologia, eu pego o ultrassom e discuto com a citopatologista e discuto e deixo no pedido do ultrassom, um novo ultrassom, geralmente, peço a critério do ultrassonografista puncionar ou não. Como eu tenho muita confiança dos ultrassonografistas que eu utilizo, quando é uma suspeita baixa ou quando não tem suspeita, eles não puncionam, porque a punção também é um ato de experiência. Essa classificação, essa é a antiga, de Bethesda, antiga quando eu digo 5, 6 anos atrás, ela está sendo reclassificada, porque está entrando aqui na neoplasia folicular, ou suspeita de neoplasia, o grande problema que é o NIFIPT, que é aquela classificação de carcinoma papilífero, variante folicular encapsulada, que o diagnóstico é só feito estruturalmente. Então, você não pode, pela citopatologia, classificar. Então, você coloca a neoplasia folicular ou suspeita de neoplasia. E você, para fazer o diagnóstico, você tem que realmente retirar o lobo da tireoide para fazer um exame se não existe invasão vascular, se não existe invasão de cápsula, porque aí ele se torna um carcinoma folicular. Aí precisa ver se ele não tem mais, se ele tem invasão ou não tem invasão. E hoje eu vou mais tarde falar sobre isso, que vem realmente mudando, e vai ser colocada uma mudança, já foi publicado, inclusive, uma mudança dessa classificação, que ainda é duvidosa ainda em relação à neoplasia folicular, que é o grande drama da gente. As mudanças de paradigma dentro do carcinoma papilífero da tireoide, primeiro, a extensão da cirurgia. Eu milito em cirurgia de cabeça e pescoço, não vou nem dizer quantos anos, porque vão perguntar a minha idade, aí eu vou dizer o suficiente. Eu milito há muito tempo, e o Ricardo, que trabalhou conosco lá no INCA, sabe que a gente fazia sempre, nesses casos, quando um lado era normal, não importava o tamanho do nódulo, a gente fazia parcial, porque naquele período a gente não distribuía gratuitamente o hormônio tiroidiano. Os pacientes retornavam em anasarca. Então, era muito mais prático você fazer, e todo mundo vivia o tempo todo sem morrer, nos casos, evidentemente, não nos casos graves, quando você totalizava. E são a variante folicular, a estratificação de risco, que mudou completamente, que ela eu vou mostrar a estratificação de risco, é que depois de operado, eu me lembro muito bem, você realmente mandava fazer uma cintilografia, e se tivesse algum resíduo, você mandava fazer iodo em todo mundo. E escolas que faziam tiroidectomia total, mesmo em microcarcinoma, e faziam um iodo radioativo pós-operatório. Isso mudou completamente. E aí depois dessa estratificação de risco, veio também a desintensificação do iodo 131. Hoje você já não faz mais iodo nos casos de microcarcinoma, até avançando um pouco mais em casos de risco intermediário, você pode também não fazer iodo. E mais ainda, ficou provado em vários trabalhos que o efeito do radiodo em 30 milicurris ou 100
exatamente igual em relação à sobrevivência, o que facilita muito que o paciente não precisa ficar internado, ele é orientado a eliminar as fezes e a urina em casa, em recipientes especiais, e não precisa ficar internado, que aumenta muito o custo do tratamento. E, mais ainda, a vigilância do microcarcinoma do papilífero sem tratamento cirúrgico. Esse é um trabalho que foi publicado pelo ITO, da experiência do Kuma de Tóquio, e depois ele já tinha começou em 2010, e ele já depois se reuniu a outros hospitais, já tem um volume de 2.500 casos observados durante 10 anos, e ele observou que só 5% saíam da curva. Então, isso está em xeque ainda, o Tuttle, que é do Memorial, que é um líder de endocrinologia, e o grupo do chá, eles estão já com um número razoável de doentes americanos que estão aceitando. Eu tenho, por questões éticas, oferecido aos pacientes, me acho que tem que oferecer essa possibilidade, com muito cuidado. 2 aceitaram e não tiveram, enfim, dei muito azar nesses 2 primeiros que foram observados, que tive que operar 6, 8 meses, 9 meses depois. Mas acho que, do ponto de vista, eu não tenho ainda uma firmeza pessoal, honestamente, de oferecer isso ao paciente. Ofereço porque a literatura está começando a mostrar isso aí. Então, você é obrigado, por questão de ética, né, para dar escolha ao paciente. Você desculpe colocar, eu aproveitei uns slides de aulas anteriores para não precisar fazer de novo e traduzir. Eu estou apresentando em inglês, o que não é muito simpático. E também o título, vocês podem ver, é da ata, né? Esse quadro é muito importante, que estima, antes da cirurgia, a perspectiva de você ter malignidade, que seria baseada nos fatores de riscos. Maior de 4 centímetros, está muito em discussão também, você tem trabalhos controversos, uns mostram que realmente a incidência de câncer é maior, o outro não é. Aí vai naquela coisa intangível do médico, de, sabe, sentir que esse é maligno, esse não é. Não tem medida. Ou que ocasiona sintomas de compressão, etc., paralisia recorrencial, nódulo muito perto do trajeto do recorrente, etc., etc. Aquilo que eu já mostrei, da ultrassonografia, os tipos a imagem de suspeição, a categoria citológica. Eu tenho discussão, toda vez que vem um caso, eu tenho discussão com a ultrassonografista e citopatologista. Pergunto, e agora você tem vários critérios nucleares, o de estrutura só na patologia mesmo clássica da peça, mas de estrutura nuclear, você tem que encontrar vários tipos, você tem que encontrar ranhura, você tem inclusão, você tem que encontrar microfolículos na outra. Enfim, tem que ter critérios para você realmente achar que aquilo tem uma grande suspeição de malignidade. Mas o maior problema nosso é do classe 3. Observe aqui, eu estou assinalando, isso também é da ata, isso foi publicado inicialmente também pelo grupo do Memorial Sloan Kettering, mas que a ata validou, isso já é um guideline em termos de classificar, depois da cirurgia, o risco que o paciente vai ter de voltar à lesão. Eu vou me concentrar mais nesse grupo de baixo, que é o de baixo risco, que é o carcinoma intratiroidiano, dentro da tireoide, em determinadas localizações, porque quando você tem no polo superior, que é mais estreito, quando você tem na face lateral, quando você tem no istmo, são muito próximos às estruturas adjacentes e podem rapidamente invadir estruturas adjacentes. Você tem, já agora, menos de 5 metástases, menos de 0,2. Isso é muito comum você encontrar, às vezes, na peça operatória, que são tão pequenos que você não consegue encontrar. E aí fica uma discussão, complementa a cirurgia, não complementa? Eu sou muito conservador. Eu acho que você... Então, esses pacientes têm um risco, de baixo risco, de ter recorrência. Então, você acompanha, faz um follow-up, que o follow-up não é uma coisa cara, você faz uma ultrassonografia, primeiro ano 6 meses, depois de fazer 1 anualmente, e você vai acompanhando o paciente. Então,
em relação à extensão da cirurgia, se é muito baixo, porque agora já também foi acrescentar um muito baixo e o baixo. Nesses aqui, a lobectomia inicial é suficiente. Você vê aqui que é nem... Evidentemente, no intermediário, o paciente selecionado. Mas nos dois, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer tiroidectomia total. Qual é o problema nosso, aqui, com os nossos endocrinologistas? Evidente, não o pessoal que lê, o pessoal que acompanha. É porque quando o paciente, você faz... Eu proponho ao paciente com condições especiais, dentro da característica do risco de morte muito baixo, eu proponho, olha, eu posso tirar a metade, a senhora concorda? Porque se eu não conheço o endocrinologista, se na primeira consulta que ela vai fazer, mas ele não tirou tudo, acabou. O paciente entra em pane. Então, eu contato o endocrinologista, às vezes são endocrinologistas que eu não conheço. Eu pergunto, olha, eu vou propor ao paciente, você acompanha comigo? Sim, se não, eu deixo a escolha para o paciente. Realmente, eu não gosto de deixar a escolha, mas aí eu vou fazer uma total absolutamente que não tem sentido. Os testes moleculares estão surgindo com grande, principalmente, né, o BRAF V600E. Ainda acho que o custo e o benefício, o preço, ainda não é suficiente, mas vai acabar entrando no mercado, vai baixar o preço e vai ser um exame que vai facilitar muito o valor predictivo negativo. Vai valer bastante. Está surgindo em São Paulo, do grupo de Barretos, que está muito falado, o MIT, não me lembro exatamente do nome, estão com um grupo de doentes grande, mas a crítica se faz que eles não têm follow-up ainda em relação a esse. Eu perguntei ao Guilherme Torres, né? Eu liguei para ele para saber, como a doente me perguntou, eu disse, olha, não tem follow-up ainda, vamos esperar o follow-up para ver se ele realmente pode ser validado com baixo custo, fazendo na lâmina. Se for, vai se fazer. E, em relação à cirurgia, vocês veem, eram tudo... Eu me lembro, as minhas brigas, passei 20, 25 anos brigando com o grupo de São Paulo, da USP, porque eles faziam total independente de qualquer consideração, em todos os casos. E nós aqui do INCA fazíamos a lobectomia já longamente, até que a razão prevaleceu. E agora todos estão fazendo, exatamente seguindo tanto os guidelines da ATA, que a Sociedade Brasileira também validou, né? Então, e lembrar que, como diria o Daniel Tabac, guideline não é godline, porque você pode realmente, em determinados casos, variar, não aceitar o que o guideline está te dizendo, né? Para as cirurgias, esse é o nosso problema, de nódulos indeterminados, você tem que, se for suspeito para a malignidade, que a própria citopatologia vai dizer, olha, mas eu estou preocupada, tem algumas características que eu acho suspeito. Quando tem mais de 4 centímetros, porque a incidência é discutida, mas, dependendo do tipo, indica a tiroidectomia total. Câncer de tireoide familiar e exposição em radiação. Eu tenho uns 3 ou 4 casos, não muitos, de tireoide familiar. Mas agora eu estou com um caso interessante, porque a mãe tem múltiplos carcinomas, micro, e a filha agora aparece com 21 anos, com nódulo 0,8 carcinoma papilífero. Eu não vou fazer total. Eu vou ver depois o acompanhamento, porque realmente se tirar uma tireoide inteira, porque a história familiar, que é uma coisa rara, a mim não dá. Eu sou cirurgião. Seria a tiroidectomia total. Mas não nesse caso, porque nós estamos falando de microcarcinoma, que era o tema, né? Quanto mais é... Como é que é? Como é que você... Quanto menos é mais. Em relação aos tumores benignos, que só para contextualizar, né? É um problema, porque muita gente acompanha durante muitos e muitos anos.
nódulo repetidos benignos, em crescimento, causando sintomas compressivos. Isso ninguém tem dúvida que é uma indicação cirúrgica. Mas tem outros pacientes que são assintomáticos. Eu recebi um doente há pouco tempo, um advogado, em que ele usava a camisa aqui em cima, e um pescoço enorme, desproporcional ao físico dele. Quando ele tirou a camisa, era um boço enorme, dos maiores que eu já operei. E eu perguntei, mas você, por que você deixou isso assim? Ele me respondeu, só vou operar porque agora eu não estou conseguindo mergulhar. Porque eu acho que ele usava aquilo como boia, né? Porque eram nódulos tão grandes, eu acho que ele usava como boia. Segmento clínico, a cirurgia naquilo, e quando você não tem esses sintomas, você pode fazer um segmento clínico com muito cuidado, né? Em relação aos linfonodos, a escola japonesa, durante muito tempo, todo câncer de tireoide, ele era tireoidectomia total com esvaziamento de compartimento central bilateral. O número de complicações da dissecção do compartimento central, de hipocalcemia, de hipopara e de lesão, às vezes irreversível do recorrente, é muito alto. E, na verdade, é importante, eu já tinha dito anteriormente, que as características do linfonodo da tireoide, metastático da tireoide, são exatamente iguais ao tecido tiroidiano, que eu já tinha mostrado. Então, esvaziamento cervical só na presença de linfonodos clinicamente metastáticos. Aí, realmente, quando você tem isso, a tiroidectomia é total, já também dependendo do número e do tamanho dos linfonodos. A complementação da tiroidectomia só é feita em situações muito especiais. Se você fizer uma lobectomia e, infelizmente, depois ver grande vazão extratiroidiano, não da cápsula, além da cápsula, de gordura e de músculos, aí sim há necessidade de complementação, em casos muito especiais. Esse carcinoma papilífero variante folicular é realmente um achado novo. Não é tão novo porque, em 1960, o Crowley já tinha falado nele. Ele é um tumor composto de folículos, papilas, células foliculares que mostram características nucleares. Eles mostram características nucleares de carcinoma papilífero. Agora, tem que saber se ele é encapsulado ou infiltrativo. O encapsulado está se fazendo, tirando o nome de câncer e colocando o nome de neoplasia papilífera. Tira-se. Eu estou mandando levantar o material meu do consultório, que é um material vasto, felizmente, para identificar os pacientes meus e rever as lâminas, se eles eram encapsulados ou não encapsulados. Se for não encapsulados, se for encapsulado, eu vou chamar os pacientes para poder dizer para eles que estou retirando do meu arquivo o nome carcinoma, porque você não tem carcinoma. Ele é baseado, evidentemente, em características nucleares, somente nucleares, tem um comportamento biológico genético distinto. Diferenciação do tratamento, não, porque o diagnóstico só é feito depois da cirurgia. Pode ser um sobretratamento, e quando você faz e fica com o diagnóstico de carcinoma papilífero, é um estigma de câncer que pode ser retirado. Carcinoma papilífero folicular, eu botei, porque realmente é o tema da moda na área de citopatologia, na área de tiroidologia. Qual é a abordagem terapêutica? Seria evitar a cirurgia, a não ser que o marcador genético, né, mostre que realmente tem um valor predictivo de negatividade acima de 95%. Aí você pode realmente até nem operar, mas, no momento, ainda acho bastante arriscado. Essa é a proposta da nova nomenclatura, que já está mudado o novo Bethesda. Já tem a edição nova do homem Bethesda, é bastante complicada e muito ligada aos citopatologistas, que eles que são os responsáveis por nos informar. Então, você tem que ter um citopatologista de boa formação. Existem poucas escolas boas de citopatologistas. E mais ainda,
o pessoal que trabalha com convênio na citopatologia, eles são obrigados... O ultrassonografista ganha... O seguro paga R$ 80 por ultrassonografia e repassa para o médico 20. Ele tem que fazer 30, 40, com equipamentos que não podem custar muito caro, porque senão não vale a pena. Então, a gente fica muito preocupado com a veracidade daquelas informações que você está recebendo. As fotografias são... Realmente, é muito complicado para nós decidir na base de uma ultrassonografia que não tenha boa resolubilidade. Vou passar adiante. Bom, outro detalhe importante que eu já tinha me referido é a vigilância em casos de carcinoma papilífero com menos de 1 centímetro e que não progrediram quase em 2.000 casos. Eu recomendo ao pessoal da endocrinologia que entre, eu coloquei aqui o trabalho, esse já é um segundo trabalho, o primeiro foi em 2010, esse é uma reabordagem recente, foi da Thyroid de 2016, está muito interessante, mostrando que o número de casos é muito maior e, no futuro, tem a impressão que realmente a gente vai conseguir convencer os pacientes a não operarem microcarcinomas, dependendo da posição do microcarcinoma, isso é muito importante. E a indicação, para homenagear até o nosso Rui Maciel, que é acadêmico nosso, esse é um trabalho, tem um trabalho de 2010, mostrando um trabalho retrospectivo de uma pesquisa na PubMed, Medline, em que ele pegou dezenas de trabalhos e fez uma meta-análise mostrando que, em casos de baixo risco e alguns selecionados de risco intermediário, comparou, nessa análise, os resultados eram absolutamente iguais. E depois veio o trabalho pioneiro do Patini, e depois foi consolidado pelo grupo do Janowski com o Dr. Rui Maciel, e que mostrou, observem... Acadêmico Jacó, oi. 3 minutos, por favor. Mostrou uma excelente resposta para o paciente com baixo risco em câncer de fígado, não necessita de radiodo ablativo. Isso é muito importante também para vocês realmente saberem. Conclusões. A lobectomia e estimectomia é suficiente para o tratamento cirúrgico dos tumores de baixo risco. O tratamento com iodo 131 não é indicado para a complementação de tratamento de tumores de baixo risco. O tratamento pelo radiodo com 30 ou 100 milicuris apresenta resultados semelhantes de sobrevida. É desnecessário a pesquisa de corpo inteiro com iodo 131 no pós-operatório imediato para paciente de baixo risco. Observação versus tratamento cirúrgico ainda está em evolução. Muito obrigado. Dando prosseguimento, vamos convidar o doutor Leandro Kazuki, do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, que vai nos falar sobre incidentaloma adrenal, cirurgia ou não. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, demais integrantes da mesa, excelentíssimos acadêmicos José Carlos do Vale, Mônica Gadelha, organizadores desse simpósio, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhores e senhoras convidadas, boa noite. Primeiro, queria agradecer aos organizadores pelo convite, é uma grande honra estar em tão prestigiada casa para fazer essa apresentação. O tema que me coube, na verdade, é um tema de cunho bem prático, então, o título é Incidentaloma adrenal, cirurgia ou não,
Então, quero dizer que eu não tenho conflito de interesse para essa aula, que eu não sou cirurgião, e vou tentar ser bem prático para tentar responder essa pergunta. Primeiro, eu queria começar com um caso clínico, que é nosso dia a dia enquanto endocrinologista. É um paciente de 48 anos, tinha um quadro de dor lombar. Como ele tinha uma história prévia de nefrolitíase, foi solicitada uma TC de abdômen e, na verdade, veio uma imagem que foi taxada como incidentaloma adrenal e ele foi encaminhado para avaliação pelo endocrinologista. Ele, fora essa história de nefrolitíase, era previamente ígido e quando a gente recebeu o paciente e foi observar, a gente vê que ele tem uma adrenal direita absolutamente normal e na adrenal esquerda ele tinha apenas um espessamento de adrenal. E, na verdade, até no laudo estava exatamente isso, era um espessamento adrenal. Isso é extremamente comum e isso não caracteriza um incidentaloma adrenal, não merece, não requer maiores investigações, muito menos uma conduta cirúrgica. Então, só para a gente definir o que é um incidentaloma adrenal, essa é a definição do consenso da Sociedade Europeia de Endocrinologia, que foi publicado em 2016. Então, o que é considerado um incidentaloma adrenal? É aquela massa adrenal maior ou igual a 1 centímetro, então simplesmente um espessamento ou um nódulo muito pequeno nem deve ser considerado um incidentaloma adrenal, que é descoberta ao acaso por meio de exames de imagem que foram solicitados por sintomas que não são relacionados a essa possível doença adrenal. Claro que estão excluídos aqueles pacientes que têm uma neoplasia conhecida e estão fazendo exames visando rastreamento de metástase. E isso é um problema importante? Sim, um problema extremamente importante. A gente tem diversas séries na literatura, principalmente com tomografia computadorizada. Eu escolhi essa aqui propositadamente, que é uma série brasileira, lá de Porto Alegre, com mais de 3.000 exames de tomografia. E a gente pode ver que a prevalência de incidentaloma adrenal foi de 2,5% no geral, sendo um pouquinho maior nos homens, mostrando que um percentual significativo de pacientes vai ter um incidentaloma adrenal, então vai requerer alguma investigação. E quais são as causas dessa imagem adrenal? O que pode ser esse incidentaloma adrenal? Então a gente vê aqui que o mais comum são os tumores realmente da adrenal, sejam eles benignos ou malignos como carcinoma. A grande maioria, na verdade, são adenomas, ou seja, tumores benignos que não produzem nenhum hormônio, adenomas não funcionantes. Esses tumores, obviamente, não requerem nenhuma abordagem cirúrgica. A gente pode ter também lesões que não são propriamente da adrenal, como metástases, ou o mielolipoma, que é uma lesão benigna, com alto conteúdo de gordura altamente característica. Claro que isso eu estou falando dos incidentalomas unilaterais. Quando a gente fala de doença bilateral, isso muda um pouquinho, mas o incidentaloma bilateral é mais raro, por questão de tempo eu não vou abordar aqui nessa aula, mas a gente vê que entram outros diagnósticos diferenciais, como hemorragia e infecção. Então, eu vou focar principalmente no incidentaloma unilateral, que é a grande maioria dos casos. Bom, então, quando a gente pega um paciente com incidentaloma unilateral, a gente sabe ali pelo quadro da etiologia que a grande maioria vão ser realmente adenomas ou carcinomas da própria adrenal. Mas existem outras causas de imagem ali na adrenal que a gente tem que excluir. Então, como tudo em medicina, uma história clínica, um exame físico detalhado a gente tem que fazer. Como a acadêmica Mônica já mostrou, às vezes o paciente é um incidentaloma, mas não devia ser, ele tem um sinal claro de uma imperfusão hormonal, então ele, por exemplo, tem uma síndrome de Cushing claríssimo, um Cushing adrenal, então a gente deve excluir. E a gente deve sempre pesquisar muito se ele tem sinais e sintomas sugestivos da presença de uma malignidade. Então, só um exemplo aqui, se foi um achado incidental, mas o paciente tinha uma história de tabagismo importante, emagrecimento recente, hemoptise, na verdade ele tinha um tumor pulmonar pequenas células, e ele tinha essa imagem aqui, grande, heterogênea, que era altamente sugestiva de uma metástase. A outra lesão que ocorre ali com relativa frequência na adrenal e que não é propriamente um adenoma ou carcinoma da adrenal é o mielolipoma. O mielolipoma é uma lesão com alto conteúdo de gordura, então, na verdade, a imagem ajuda muito a gente, porque, pelo esse alto conteúdo de gordura, ela tem uma densidade muito baixa, muito característico na tomografia, então ela tem uma densidade, se for medida em unidade Hounsfield, normalmente é um número até negativo. Então, isso, olhando o exame, conversando com um bom radiologista, ele vai te dizer, isso é provavelmente um mielolipoma, que também é uma lesão benigna e que não merece maior investigação. Então, a gente excluindo essas duas lesões,
que na verdade representam menos de 10% dos casos, a gente vai ficar com os adenomas e carcinomas da adrenal. Então, esse é o grande diagnóstico diferencial quando a gente recebe um paciente com um incidentaloma adrenal. Bom, então, por exemplo, se a gente recebe essa paciente, é uma paciente feminina de 61 anos, tinha um quadro de dor epigástrica em queimação, que foi posteriormente diagnosticado como uma doença ulcerosa hepática, mas por conta dessa queixa foi solicitada uma TC. De história patológica pregressa, ela tinha só uma hipertensão arterial sistêmica, bem controlada com cortilalidona, 25 mg por dia. E nessa tomografia computadorizada de adrenal, aqui a gente vê a ressonância, de adrenal, aqui a gente vê um T1, a gente vê que ela tem uma lesão ali na adrenal esquerda, relativamente pequena, então não tem uma intensidade de sinal sugestiva de mielolipoma, por exemplo, e nem tem história nenhuma que sugira que ela tem uma malignidade, que isso possa ser uma metástase. Então, é uma paciente que a gente tem que investigar. E aí, para a gente definir se essa paciente precisa de cirurgia ou não, que é o tema da minha aula, a gente vai ter que abordar principalmente dois aspectos. O primeiro, se essa lesão é funcionante ou não, e o segundo, se essa lesão parece benigna ou se ela tem uma chance de ser maligna. Então, o primeiro aspecto, que ela é funcionante ou não, se a gente olhar aqui a etiologia, a gente vê que tem basicamente 3 tipos de tumores funcionantes ali da adrenal: os produtores de cortisol, os tumores medulares produtores de catecolaminas e os adenomas produtores de aldosterona. Então, os tumores produtores de cortisol normalmente se originam na zona fasciculada. Eles são os adenomas funcionantes mais comuns. Hoje em dia a gente utiliza a nomenclatura secreção autônoma de cortisol. Antigamente a gente utilizava o termo Cushing subclínico. Isso foi retirado porque dava a ideia de que era um Cushing talvez em estágio inicial, que ia progredir para uma síndrome de Cushing adrenal manifesta. E a gente sabe que esses pacientes raramente evoluem para o Cushing manifesto. Então, eles têm, na verdade, uma secreção autônoma de cortisol, só que isso é importante porque essa secreção autônoma de cortisol aumenta a frequência de síndrome metabólica, aumenta o risco cardiovascular e aumenta a mortalidade, principalmente por causas cardiovasculares. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico. Então, é a causa funcionante mais frequente e que está associada com uma série de complicações. Por conta disso, a gente deve pesquisar sempre a secreção autônoma de cortisol. Como é que a gente faz isso? Também não vou ficar entrando em detalhes aqui da investigação endocrinológica, que eu não vou ter tempo, mas o teste de rastreio é a supressão com 1 mg de dexametasona administrada à noite com a dosagem de cortisol de manhã. No paciente que não tem secreção autônoma, esse nível de cortisol cai bastante para baixo de 1,8. Se ele for acima disso, não quer dizer que o paciente tenha realmente a secreção autônoma, a gente deve confirmar com outros exames para avaliar esses níveis de cortisol do paciente. O segundo tumor é um tumor que se origina não no córtex adrenal, mas na medula, que são os feocromocitomas, que são tumores neuroendócrinos produtores de catecolaminas. Também é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, são tumores que estão associados com uma mortalidade aumentada e até existe um risco se você, por exemplo, submete um paciente a um procedimento cirúrgico sem ter esse diagnóstico do feocromocitoma, você pode ter uma liberação exacerbada naquele monte de catecolaminas, o paciente pode até morrer durante a cirurgia. Então é importantíssimo também que a gente faça esse diagnóstico. O feocromocitoma, ele tem uma síndrome clássica, que seria um paciente ter episódios de pico hipertensivo, palpitação, rubor facial e hiperidrose. Então essa é a síndrome clássica do feocromocitoma, mas nem todos os pacientes apresentam isso, então a gente não deve pesquisar só quando o paciente tem esse quadro clássico. A principal manifestação é a hipertensão arterial, então mais de 90% dos pacientes vai ter hipertensão arterial, só que, apesar de 50%, metade dos casos ela ser dessa forma paroxística, em picos, 40% dos pacientes podem ter hipertensão contínua e 10% podem nem ter hipertensão. Então, a gente, apesar de o paciente não ter o quadro clássico, você deve investigar o feocromocitoma. Então, porque o paciente pode, inclusive, estar completamente assintomático no momento que você está fazendo essa avaliação. Outra coisa importante é que, às vezes, o quadro do feocromocitoma clássico se confunde com outros diagnósticos. Às vezes, o paciente tem diagnóstico de transtorno do pânico, ansiedade. Então, na verdade, é importante a gente pesquisar isso ativamente na história e pensar nesse diagnóstico. Então, uma doença que está associada com aumento de mortalidade, o paciente nem sempre vai ser sintomático, por conta disso, você deve
pesquisar sempre também esse diagnóstico de feocromocitoma. E aí, são os exames que a gente utiliza para o diagnóstico do feocromocitoma, com sensibilidade e especificidade. A gente vê que as metranefrinas são aqueles exames com maior acurácia. Então, se a gente tem um paciente sem adenoma adrenal, solicita as metranefrinas, a dosagem está normal, você pode excluir esse diagnóstico. Outra coisa que ajuda muito no feocromocitoma é que ele tem uma imagem um pouco diferente dos outros adenomas, principalmente na ressonância magnética, onde ele tem, na sequência ponderada em T2, ele tem um sinal hiperintenso. Isso o carcinoma de adrenal também pode ter, mas os adenomas, sejam eles os não funcionantes ou os funcionantes, não costumam ter esse sinal hiperintenso no T2, ele costuma ser hipo ou isointenso. Então a ressonância também ajuda um pouco a gente no caso do feocromocitoma. E por último, o último tumor funcionante são os adenomas produtores de aldosterona, que se originam ali na zona glomerulosa, onde são produzidos os mineralocorticoides. Ele é o tumor funcionante menos frequente, só 2% dos incidentalomas são adenomas produtores de aldosterona. Por produzirem excesso de mineralocorticoide, esse paciente, em geral, tem hipertensão. Então, você não vai pensar num adenoma produtor de aldosterona num paciente que não tem hipertensão. A gente sabe que o mineralocorticoide aumenta a retenção renal de sódio e aumenta a excreção de potássio, então o paciente pode ter hipocalemia, só que isso não é uma condição sine qua non para você pensar no diagnóstico. Só cerca de 50% dos adenomas produtores de aldosterona têm hipocalemia. Então, a ausência de hipocalemia não deve fazer você deixar de pesquisar esse diagnóstico. E por que é importante também esse diagnóstico? São pacientes que têm também uma morbidade grande, então eles têm um risco 4 vezes aumentado de AVC em relação à população normal, 6 vezes de infarto agudo do miocárdio não fatal e 12 vezes de fibrilação atrial. Então também é um diagnóstico importante. Só que, diferente dos outros tumores funcionantes, a hipertensão é uma coisa muito marcada. Então, o que recomenda o guideline da Sociedade Americana de Hiperaldosteronismo? No paciente que tem adenoma adrenal, a gente deve pesquisar naqueles que são hipertensos. Se o paciente não tiver hipertensão, a chance de ser um adenoma produtor de aldosterona é muito baixa. Então, você não deve fazer essa pesquisa. Só para a gente lembrar um pouco da fisiologia, a gente sabe que no rim a gente tem produção de renina, isso vai estimular a conversão do angiotensinogênio em angiotensina. A angiotensina 2, na verdade, vai estimular a adrenal a produzir aldosterona. Isso aumenta a retenção de sódio e gera um feedback negativo para reduzir a produção de renina. Quando a gente tem um tumor produtor de aldosterona, você vai aumentar a produção de aldosterona, vai diminuir a produção de renina, mas como o tumor é autônomo, você não, mesmo diminuindo a produção de renina, você mantém a produção de aldosterona. Então, o nosso teste de rastreio, na verdade, se baseia nesse racional. Você faz uma relação da aldosterona com a atividade de reninas plasmática, a aldosterona vai estar alta, a renina vai estar baixa, então você vai ter uma relação aumentada. O ponto de corte mais utilizado é uma relação acima de 30. Então, se o paciente tem uma relação baixa, aldosterona, atividade de renina plasmática, a gente, a princípio, não vai pensar no adenoma produtor de aldosterona. Esse é um teste de rastreio. Se for confirmado, a gente tem uma série de testes confirmatórios, que eu também não vou entrar aqui em detalhes. Então, só para resumir, em relação à primeira questão que a gente deve investigar, se o tumor é funcionante ou não, secreção autônoma de cortisol e presença de feocromocitoma a gente deve pesquisar em todos, o hiperaldosteronismo apenas naqueles pacientes com hipertensão. Feito o diagnóstico, feocromocitoma e hiperaldo, não tem dúvida, são pacientes cirúrgicos, então cirurgia sim. No caso da secreção autônoma de cortisol, isso é um pouco mais controverso na literatura, porque nem todos os pacientes melhoram com o procedimento cirúrgico, mas se ele tiver muita comorbidade cardiovascular, componentes importantes da síndrome metabólica, você deve considerar essa cirurgia, porque um percentual dos pacientes, em torno de 20% a 25%, vai melhorar muito depois da cirurgia. E o segundo aspecto que a gente deve avaliar é se essa lesão é benigna ou maligna, que é outro aspecto que também vai influenciar se a gente indica cirurgia ou não. Para isso, a gente vai se basear principalmente nos exames de imagem, são eles a tomografia computadorizada da adrenal e a ressonância magnética de adrenal. Ainda o mais recomendado é que se faça a tomografia computadorizada de adrenal, apesar de a gente saber que é um exame que expõe o paciente à radiação, diferente da ressonância, mas é um exame que tem muito mais dados na literatura, até por ser um exame que tem muito mais tempo, então a gente tem dados mais robustos para tentar diferenciar um adenoma de adrenal de um carcinoma de adrenal. Mas a ressonância também é muito boa
também pode ser utilizada. E o que que ajuda a gente na imagem para definir se a lesão é benigna ou maligna? O primeiro aspecto muito importante é o tamanho da lesão. Então, a gente sabe que incidentalomas menores do que 4 centímetros, que felizmente é a maioria, menos de 2% desses incidentalomas vão ser carcinomas, tumores malignos. Se a gente avalia incidentalomas entre 4 e 6 centímetros, isso já sobe para 6%. E se a gente está analisando incidentalomas maiores que 6 centímetros, mais do que 1/4 desses serão carcinomas. Então, a gente vê que existe aqui um divisor de águas em relação ao tamanho, que os tumores acima de 4 centímetros, você aumenta muito a chance desse tumor ser um carcinoma. Então, nesses casos também, você vai acabar indicando a cirurgia, que a chance de ser uma doença maligna é maior. Além do tamanho, o que a gente tem que ajuda muito a gente, na tomografia computadorizada, é a densidade dessa lesão na tomografia, que é medida em unidades Hounsfield. O ponto de corte mais aceito na literatura é o ponto de corte de, é o ponto de corte de 10 unidades Hounsfield. Então, junto com aquele guideline da Sociedade Europeia de Endocrinologia que saiu sobre incidentalomas adrenais, eles fizeram uma meta-análise da literatura, analisando os estudos com densidade na tomografia. Então, foram mais de 3.000 pacientes incluídos, e eles viram que um ponto de corte, uma densidade menor que 10 unidades Hounsfield, teve uma especificidade de 100% para você dizer que aquele tumor é benigno. Então, na verdade, nenhum tumor maligno teve densidade menor que 10. Alguns tumores benignos podem ter densidade acima de 10, então a gente vê que a sensibilidade não é 100%, você vai perder alguns tumores, mas se você tem um tumor pequeno, menor que 4 centímetros, com densidade menor que 10, você tem uma segurança muito grande para dizer que aquele tumor é benigno. Então, a resposta aqui, cirurgia sim ou não, no tumor com densidade menor que 10, a resposta é não. O que é mais ou menos equivalente na ressonância magnética seria o chamado chemical shift, ou a queda do sinal. Então, existem duas sequências de adenoma, na ressonância, que são chamadas de fase e fora de fase. As lesões que têm maior conteúdo gorduroso, elas têm uma redução do sinal na sequência fora de fase, então eles têm uma hipointensidade, então a lesão ela é mais hiperintensa na sequência em fase e ela fica mais hipointensa na sequência fora de fase. Isso a gente não observa normalmente nos carcinomas. A sensibilidade e especificidade parece ser similar aos valores de densidade na TC, só que a gente tem muito menos estudos na literatura, então o N é muito menor para a gente avaliar, para a gente afirmar com certeza. Mas é um exame que ajuda muito. Se o tumor tem mais de 4 centímetros, então a princípio a gente manda para a cirurgia. Se ele tem menos de 4 centímetros, tem menos de 10 unidades Hounsfield de densidade, você não precisa se preocupar com aquele tumor, mandar para a cirurgia, nem fazer maiores avaliações. Mas se ele é menor que 4 centímetros, mas tem uma densidade mais alta, não tem essa queda de sinal na ressonância, são os casos que a gente vai ficar na dúvida. Então, tem outras características no exame de imagem da lesão que podem ajudar a gente a diferenciar. Não são tão boas, não tem um valor preditivo tão grande quanto o tamanho da lesão ou a densidade, mas também podem ajudar. Então, como para todos os tumores, se você tem uma lesão com margens livres, bem definidas, homogêneas, isso fala a favor de um tumor benigno, enquanto se ele tem margens irregulares, é um tumor heterogêneo, fala mais a favor de uma lesão maligna. A captação do contraste costuma ser mais homogênea no tumor benigno, mais heterogênea no tumor maligno, então tudo isso ajuda. Um outro exame é o washout de contraste na tomografia, então as lesões benignas costumam ter um washout maior do contraste, maior que 40% a 60%, quando você avalia 15 minutos depois. Nos carcinomas, essa lavagem do contraste é mais lenta. E na ressonância, o sinal em T2 também ajuda um pouco, porque as lesões benignas costumam ser iso ou hipointensas no T2, e os carcinomas podem ter hipersinal no T2. Só lembrando que o feocromocitoma também é uma lesão, na maioria das vezes, benigna, mas pode ter esse hipersinal no T2. Bom, então, só para mostrar exemplos aqui, tanto na tomografia quanto na ressonância, de adenomas adrenais. Então, são lesões pequenas, com margens regulares, homogêneas, bem delimitadas, então altamente sugestivas de um adenoma, enquanto os carcinomas normalmente são lesões maiores, heterogêneas, né, com captação irregular do contraste, onde você pode ver, esse caso aqui, por exemplo, de uma metástase hepática. Então, esses outros fatores também ajudam a gente
a diferenciar uma lesão benigna de uma lesão maligna. Outros exames que podem ajudar também, eu já falei, o washout de contraste na tomografia. Então, um ponto de corte, por exemplo, maior que 40% em 15 minutos, teve uma boa sensibilidade e especificidade para separar as lesões benignas das malignas. Um outro exame pode ser o PET-CT com FDG, já que as lesões benignas, normalmente, elas são metabolicamente inativas, então, normalmente, elas não acendem no PET, enquanto as lesões malignas, elas vão acender no PET, mas é um exame custoso, que a gente não usa rotineiramente, mas pode ajudar em determinados casos. E a cintilografia com a meta-iodo-benzilguanidina, ela serve principalmente no feocromocitoma, mas não costuma ajudar tanto a gente separar lesões benignas e malignas. Bom, então, só voltando então no nosso caso clínico, aquela paciente de 61 anos, ela tinha só de história patológica pregressa uma hipertensão e tinha aquela lesão na ressonância relativamente pequena. Como ela era hipertensa, a gente tem que excluir também um hiperaldosteronismo. Para todos os pacientes, a gente vai excluir a secreção autônoma de cortisol e a presença do feocromocitoma. Então, nesse paciente, a gente fez o cortisol pós 1 mg de dexametasona, foi normal. As metanefrinas urinárias para excluir o feocromocitoma também foram normais. E a gente fez a relação da aldosterona com a atividade renina plasmática, porque ela era hipertensa, que também foi normal. Então, a pergunta, primeiro, esse tumor é funcionante? Não, não é funcionante. A segunda pergunta esse tumor é benigno? Então, se a gente olhar de novo a ressonância, a gente vai ver que é uma lesão pequena, tinha 2 por 1,5 centímetros, então é uma lesão menor do que 4 centímetros. Então, uma lesão que não preocupa muita gente por conta do tamanho. É uma lesão homogênea com margens regulares. Essa paciente tinha feito ressonância e não tomografia. Então, o que a gente vai ter aqui é o chemical shift, ou a queda de sinal. E a gente pode ver que nessa paciente é bem marcada. Então, a gente tem, na sequência em fase, a lesão é mais intensa. E quando a gente vai para a sequência fora de fase, a gente tem uma queda importante do sinal. Ela fica bem hipointensa. Então, é uma lesão pequena, regular, homogênea, com queda de sinal, tudo indicando que é uma lesão benigna. Então, a segunda pergunta é se é uma lesão benigna? Sim. Então, essa paciente, por exemplo, parece ter uma lesão benigna não funcionante. Então, cirurgia sim ou não para essa paciente? Não. Então, só para resumir e tentar responder a pergunta que é o tema da aula, né? Incidentaloma adrenal, cirurgia sim ou não? A gente vai pesquisar aqueles dois aspectos. Então, eu, como endocrinologista, vou começar falando do aspecto da função da lesão. Então, se a lesão for funcionante, a princípio o paciente vai para a cirurgia, principalmente no adenoma produtor de aldosterona ou no feocromocitoma. Na secreção autônoma de cortisol, a gente vai considerar caso a caso. E a segunda pergunta é se a lesão é benigna ou não. A gente vai, claro, se o tumor não for funcionante, a gente vai ver o primeiro tamanho da lesão. Aquelas lesões maiores que 4 centímetros, principalmente as maiores que 6 centímetros, tem um risco maior de malignidade, então a resposta aqui é cirurgia sim. Se a lesão for menor que isso, a gente vai ver os outros aspectos, porque obviamente todo carcinoma não nasceu com 10, 11 centímetros, ele já foi menor do que 4 centímetros, então a gente vai ver os outros aspectos da lesão. Se ela é uma lesão com a densidade baixa na tomografia, essa chance desse incidentaloma ser maligno é muito baixa, então você pode adotar uma conduta expectante. Se ela tem uma densidade mais alta, você vai checar aqueles outros sinais de malignidade. Então, se é uma lesão irregular, heterogênea, que você não tem queda de sinal na ressonância, por exemplo, isso é uma lesão que tem uma suspeita maior de malignidade. Então, mesmo ela não sendo grande, mesmo ela sendo menor do que 4 centímetros, você vai indicar a cirurgia para avaliar essa lesão. Então, acho que aqui nesse slide, só para sumarizar, a avaliação em geral do incidentaloma adrenal, se você vai indicar cirurgia, sim ou não. Então, eu deixei em vermelho os casos em que a gente indica cirurgia sim e azul o que é não. Lembrando que 69% dos incidentalomas adrenais são adenomas, ou seja, tumores benignos não funcionantes. Então, a maioria dos pacientes vai estar aqui nesse caminho aqui azul, né? São tumores não funcionantes, pequenos e benignos. Então, na maioria dos casos, a resposta vai ser não. Para finalizar, só um poema do Fernando Sabino, que eu acho que tem a ver com o tema, que eu gosto muito.
De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Claro que aqui a gente está achando coisas que a gente não está procurando, mas já que a gente encontrou, a gente tem que saber investigar corretamente, até para não indicar um procedimento cirúrgico, já que a grande maioria dos pacientes não vai precisar. Então, queria agradecer pela atenção. Muito obrigado, doutor Leandro. Eu gostaria de chamar a acadêmica Mônica Gadelha para assumir aqui o lugar à mesa. Doutor Leandro, o senhor pode ficar também, por gentileza? E, em seguida, já passo de imediato a palavra à bancada acadêmica. Por favor, acadêmico Oswaldo Moura Brasil. Senhores integrantes da mesa, os apresentadores, em primeiro lugar, parabéns pela excelência, pela objetividade das apresentações. Eu queria fazer uma pergunta para a acadêmica Mônica Gadelha. Considerando-se aquelas hipertrofias, hiperplasias benignas de hipófise, que são encontradas, às vezes, em pacientes jovens, e quando elas têm um toque importante no quiasma óptico, levando a alterações possíveis de campo visual, qual é a conduta a se fazer? Pode-se pensar num tratamento cirúrgico ou clínico de alguma forma nessa situação? Essa não deixa eu ver. Obrigada pela pergunta. Na verdade, quando é hiperplasia mesmo, ela não causa alteração do campo visual. Se causar, não deve ser hiperplasia, porque a hiperplasia ela não tem pressão nem força suficiente para dar uma perda visual. Ela pode, no máximo, tocar no quiasma, mas não dá perda visual. Se o paciente tiver perda visual, a gente tem que pensar em outro diagnóstico, não é hiperplasia. Nem a puberal, nem a secundária a hipotiroidismo primário, por exemplo, ou a menopausa, nenhuma dessas hiperplasias dão perda visual. A única situação que uma hiperplasia pode dar perda visual é se ela estiver associada a um tumor. Ela, por si só, não dá. Mais alguém da bancada acadêmica? Acadêmico Carlos Alberto Basílio. Cumprimento inicialmente a organização desse simpósio de endocrinologia, aos organizadores e às robustas apresentações com experiência pessoal, subsidiadas por tempo de serviço, por atuação em grande massa de casos estudados. Quero concordar com o nosso cirurgião aqui presente, naquilo que hoje ele falou sobre o seu comportamento cirúrgico diante dessas lesões da tireoide. Realmente, eu posso dizer, numa situação estatística, que nas últimas 1000 necrópsias que eu fiz, eu vi apenas um caso de óbito por tireoide. Agora, eu posso acrescentar que de cada 100 tireoides tiradas de autópsia, no hospital geral, 5 têm carcinoma papilífero oculto. Se feitos hoje uma série de 100 necrópsias no Hospital Gaffrey, devem ser encontradas 5 carcinomas papilíferos, porque senão essa necrópsia não está sendo bem feita. Passou a ser um controle de qualidade na realização da autópsia. E é um hospital em que toda semana são operados casos de câncer de tireoide.
Então, pode-se ver perfeitamente por esse universo como o câncer da tireoide é frequente, como a incidência de nódulos é altíssima, como a incidência de carcinoma papilífero oculto é grande, mas os casos de óbito por tireoide são raros. Se nós retirarmos os casos de carcinomas papilíferos de mau prognóstico, quer dizer, carcinomas papilíferos de células altas, de células colunares, se nós retirarmos os medulares e os anaplásicos, que não comportam mais do que 10% dos casos de tireoide, nós ficamos com mais ou menos 85% de casos de câncer de tireoide que facilmente são controlados por uma cirurgia que não precisa hoje, nos nossos dias, ser tão agressiva, principalmente quando se pode contar com a tecnologia das imagens, com aquilo que diz perfeitamente que nesse lobo tem um nódulo de 3 milímetros. E que o intervencionista tem a capacidade de ir com a sua agulha, através do ultrassom, e fazer a punção exatamente em cima daquele nódulo, e fazer o diagnóstico de carcinoma papilífero. E aí fica, naturalmente, a primeira pergunta. Diante de um caso de carcinoma papilífero, verificado pela punção, eu acho que Jacó Klinger já respondeu até essa pergunta. Qual o seu comportamento numa paciente jovem, 20 anos, sem outras manifestações patológicas da tireoide, ou num paciente mais idoso que tem uma tiroidite de Hashimoto? Eu, pessoalmente, nunca vi um carcinoma papilífero oculto com tireoidite de Hashimoto produzir metástase. E mesmo que haja metástase no carcinoma micropapilar, essas metástases são facilmente controladas pela cirurgia, pela ressecção cirúrgica. E eu quero acrescentar uma outra coisa que foi destacada aqui pelo Jacó Kligerman. A propósito do NIFT. Jacó, se você realmente está fazendo esse estudo e vai fazer esse estudo nos seus casos, você não terá uma surpresa, não. Certamente você terá uma grande surpresa e vai poder modificar e vai poder comunicar aos seus pacientes que muitos dos casos que você informou que tinham operado um carcinoma papilífero da tireoide bem diferenciado, na realidade não são carcinoma, são neoplasias. Neoplasias papilíferas com características, neoplasias foliculares com características de tumor papilífero. Vai ser realmente, é um passo importante. E isso é de significado não só econômico, não só é um significado social. Significado que ultrapassa aquilo que o médico tem a oportunidade de dizer para o seu paciente que ele não tem um câncer, que ele tem uma neoplasia, e que essa merece uma vigilância, e que isso é uma coisa da medicina, que isto é um fato biológico, é da natureza biológica da tireoide. Consequentemente, nós tivemos, nesta tarde e noite, a oportunidade de apreciar vários trabalhos aqui trazidos, com experiência importante, robusta, e, consequentemente, discutir esses aspectos, e a tireoide nisso é um campo magnífico, um campo extraordinário que desafia os médicos a todo momento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que uma jovem de 20 anos com... Primeiro, seria difícil a outros sonografistas que eu participo fazer a punção. Acho que não faria a punção. E segundo, se viesse um carcinoma papilífero, eu veementemente tentaria convencer a paciente a não operar. Eu observaria. No segundo passo, só para dar uma... seria o carcinoma não invasivo, porque o invasivo é característica de carcinoma papilífero mesmo, né? E também, Basílio, o problema é que é custoso a reavaliação, porque são tantos critérios, tem que cortar tudo. Você imagine que a tua experiência vê a cápsula toda se não tem invasão.
Entende? Quer dizer, você tem que fazer realmente os cortes todos para poder caracterizar. Porque é uma responsabilidade muito grande você dizer para o paciente, a senhora não tem mais câncer. Entende? Quer dizer, então, eu tenho que avaliar com o pessoal, ver quantos casos vão ter e ver o custo econômico. A gente tem que subsidiar isso aí, porque o seguro realmente não vai concordar em poder fazer todo esse reexame, que é extremamente humano, né? Eu gostaria só de enfatizar também que o Basílio tem um trabalho importantíssimo, foi um dos primeiros trabalhos que eu li há muitos anos atrás, de uma experiência grande de autópsia, em que ele encontrou um enorme, eu até me relembrei, achei um número um pouco alto, né? Agora você acha que talvez colocou, eu não me lembro, você me disseram 35%, 37%, mas, não, de nódulos, né? Não, de carcinomas eram 5%. Então, ele já tem um pioneirismo nesse tipo de trabalho, mais uns 30, 35 anos que ele foi publicado, se eu não me engano. Muito obrigado pela pergunta. Mais alguém da bancada? Acadêmico Pietro Novellino. Senhor presidente, ilustres componentes da mesa, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Uma noite maravilhosa, senhor presidente, pelas brilhantíssimas apresentações que foram feitas. Eu só queria levantar aqui um problema, inclusive aproveitar a presença do professor Basílio. Um dos fatores que levou aqueles que fazem tiroidectomia total, em todos os casos de carcinoma, no caso papilífero, confirmados pela congelação, seria a infiltração microscópica do lobo oposto, em que, evidentemente, se achou uma percentagem significativa. Se esse lobo oposto, apesar de, na tiroidectomia parcial, for observado, em quanto por cento, mais ou menos, esse nódulo, esse lobo, considerado como normal, pode, evidentemente, amanhã apresentar um carcinoma. Em segundo lugar, lembrar que um dos fatores que levaria também à tiroidectomia total, para aqueles que advogam, seria o uso de hormônio tiroidiano pós-operatório com a característica, com a finalidade substitutiva, ao passo que no carcinoma, em que se faz a tiroidectomia parcial, como foi aqui muito apresentado pelo acadêmico Jacob Kligerman, seria o seu efeito substitutivo supressivo. São esses comentários, senhor presidente. Muito obrigado. Nós só temos mais 3 minutos para encerrar a reunião. Eu perguntaria se tem mais alguém para fazer pergunta ou comentário. Não. Mais ninguém? Alguém da mesa deseja se manifestar? Acadêmica Mônica Gadelha. Não, eu só queria dizer que eu estou muito feliz de ver a acadêmica professora Doris aqui, que sempre que eu vejo eu gosto de falar que eu fiz endocrinologia por causa das suas aulas. E, assim, então, toda vez que eu vejo a Doris, eu fico muito emocionada e eu sou muito grata, sempre. Eu gostaria, então, de passar os certificados aos membros que participaram desta nossa reunião. Primeiro, a acadêmica Mônica Gadelha. O Jacó já entreguei. Mas eu não recebi. Tem que ser com tradição, a tradição da academia. Tem que me entregar. Obrigado. Acadêmico Jacó Kliger. O doutor Leandro Kazuki. Da minha parte, eu agradeço o comparecimento de todos e passo a palavra ao presidente da academia. Muito obrigado. Como disse o acadêmico e presidente Novellino, foi uma tarde brilhante. Eu quero agradecer
a todos os participantes, em especial aos acadêmicos José Carlos do Vale e Mônica Gadelha, pela tarde, pelas aulas, por tudo que aprendemos, e a bancada acadêmica também pela colaboração, e aos demais participantes. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.